Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Saúde em Evidência, entrando na sua casa através da TV Nova. E hoje no nosso programa Saúde em Evidência, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, esse mês que chama a atenção para a prevenção ao suicídio. Nós estamos recebendo hoje para bater um papo com a gente sobre isso o psiquiatra Dr. Fernando Albuquerque. E para começar o nosso papo, claro, aquele VT sobre o tema de hoje. E hoje, no nosso VT, nós vamos ver aí uma mensagem da psiquiatra e escritora Ana Beatriz, que ela chama o suicídio de autoextermínio. Vamos dar uma olhada? Pessoas que ameaçam tirar a própria vida não farão. Isso é uma grande besteira, um grande mito, que as pessoas, em geral, colocam que quem fala que vai se matar não se mata. Mas pode ocorrer e a gente tem que estar atento e dar todo o suporte. As pessoas sempre dão sinais, as pessoas mudam seu comportamento. A depressão muda o comportamento da pessoa. E outra coisa que costumam falar muito, que a pessoa que quer se matar, vai se matar de qualquer maneira. Não é bem assim. Grande parte, 90 a 95% dos suicídios são evitáveis. Ou seja, são pessoas que têm uma doença depressiva que pode e deve ser tratado e que não poderá ou não deveria. E como você viu aí no nosso VT, nós vamos falar sobre este assunto que ainda é um certo tabu para muitas pessoas, para a sociedade em geral. E nós vamos começar primeiramente agradecendo aqui ao Dr. Fernando por estar conosco no nosso programa hoje. E doutor, eu gostaria de começar falando sobre qual a importância da gente falar sobre o Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio. Primeiro, eu queria agradecer a Tiago, a TVLW. O pilar da campanha é a comunicação e a informação, é falar sobre, esse é o pilar. E a TVLW aí, falando no começo do mês, já tocando no assunto, obrigado e parabéns. É importante da gente tentar prevenir, Tiago, o suicídio é quem tem êxito não está aí para contar história, a gente não consegue estudar muito bem. Então, uma entidade ainda pouco conhecida, e que é a maneira que a gente tem de tentar prevenir, de ajudar as pessoas que têm esse pensamento e falar sobre o assunto, conhecer mais. A gente fala e aprende. Em setembro a gente intensifica mais esse assunto com o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Valores pela Vida, que também é um instrumento fantástico, é o 188, é o 190 do suicídio, né? E aí dá essa intensificação para a gente tentar. A importância desse Setembro Amarelo é a gente entender, ajudar, discutir, tirar os tabus desse assunto, afinal de contas acontece, né? Todo mundo fala do assalto que matou tantas pessoas, da enchente que matou tantas pessoas, mas o suicídio ainda é um tabu muito grande. Verdade. No próximo dia 10 de setembro, agora vai ser comemorado aí, então, o Dia Mundial de Prevenção o suicídio. E esse ano a campanha tem um tema muito interessante, que é o tema, era a frase que estaria no laço amarelo, na fita amarela, que deu início a toda essa campanha, que foi um caso nos Estados Unidos, como a gente estava conversando aqui. Chama Mike M, em 94. Ele era muito conhecido na cidade, na região que ele morava, porque ele comprou um Mustang 68 e ele próprio reformou, e ele era amarelo. E ele não tinha nenhuma queixa, vivia tranquilo, ninguém percebeu nada, ele era um satisfeito, contente. E foi encontrado dentro do Mustang, ele deu um tiro na cabeça e deixou um bilhete para a mãe e para o pai, que continha, não foi culpa, pai e mãe, não foi culpa de vocês, com amor, Mike, entendeu? E aí chamou a atenção para todo mundo. E ele era conhecido pelo Mustang amarelo, e no dia do funeral, a fitinha, o pai, a mãe e a família, a irmã ou irmão, distribuíram no funeral essa fitinha para alertar os jovens que tivessem com esse sofrimento e não conseguissem externar, que era a frase da campanha hoje, se precisar de ajuda, que você falou, que eu confundi agora. Se precisar de ajuda, peça. Peça, exatamente, que a campanha é a fitinha da frase. E aí a Organização Mundial de Saúde, uma associação de familiares de suicídio mundial, se eu não me engano, em 2003 iniciou a campanha. E no Brasil, a ABP, o Conselho Federal e o Valores pela Vida começou em 2014, na verdade. Quando a gente vai procurar assim na internet, diz 2015,
mas o primeiro ano real foi 2014. 2014. Doutor Fernando, quais são os fatores de risco e os sinais de alerta para quem pensa em suicídio que a gente pode observar? Quem fala que vai cometer o suicídio. Quem fala é um sinal de alerta. Existem outros, muito difícil, Tiago, porque a gente não tem como mensurar tamanha a tristeza, a depressão ou o sofrimento, ou independente do transtorno, da situação da vida, a gente não consegue mensurar para cada cidadão qual é o valor. Então, às vezes, como o Mike, né, vivia normal, mas via um sofrimento que não conseguia externar. Mas o sinal de alerta principal é a pessoa que fala. Aí muita gente diz, está chamando atenção. É a pessoa que fala, não comete suicídio. É o sinal claro que precisa de ajuda e a gente intervir e é o falar sobre, eu vou me matar, eu não estou bem, eu vou sumir desse mundo. Esse mundo não faz sentido para mim, qualquer dia desse eu desapareço. Esse tipo de argumento é o sinal claro que a pessoa está em risco. E de que forma a assistência psiquiátrica, como é a sua área, pode ajudar nisso? De várias formas, mas vamos para assim, o que está no livro. Qual a conduta que se toma para um paciente que disse, eu estou pensando em suicídio, eu tentei o suicídio. Primeiro, um fator de risco importante é quando a pessoa planeja, porque pensar em suicídio ainda há uma lacuna aí para a gente chegar nesse ato impulsivo e trágico. Mas o planejar é um sinal de urgência. A gente sempre pergunta, você pensa em suicídio? Pensa. Tu planeja como é que vai fazer, o dia que vai fazer, da forma que vai fazer. A pessoa que planeja, ela precisa, segundo a literatura médica e psiquiátrica, ou ser internada para ficar sob vigilância, ou ficar sob vigilância familiar. Porque é um impulso que se tem. Então, quando eu estou perto de alguém, por mais que sejam vários contextos, sofrimento desde a infância, um transtorno, uma situação difícil na vida, tem que ter um atozinho de impulso para culminar com aquilo. Ficou com raiva de alguém, alguma coisa deu errado. Quando se tem a vigilância, quando a gente diz o remédio, quem vai dar é o familiar. Por quê? Porque ele pode comprar chumbinho, ele pode se jogar da janela, mas o remédio não estando com o familiar, ele não tem aquela segundinho para quebrar esse impulso e fica mais fácil. Então a conduta é essa, tá certo? Mas aí vamos falar da sociedade em geral. É quando vi que alguém está... Primeiro, eu acho horrível dar conselho, porque o conselho está embutido a negativa da sua conduta. Quando eu digo assim, fulano, faça tal curso, eu estou dizendo que o que ele está fazendo não está bom. Né? É aquela história, a menina diz, esse rapaz não presta para você, bebe muito, só quer pensar em mulher, não trabalha. O que é que a menina faz? Foge. Né? Assim, então, eu acho que é entender primeiro. Né? Pra gente, a pessoa está em sofrimento, falou que está pensando em morrer. Entendi. Né? Bicho, mas isso não é normal pensar em morrer. É instintivo preservar a vida. A formiga, a gente bota o dedo assim, a formiga foge. Né? Isso não é legal, cara. Eu tenho escutado por aí, ó. Todo ano tem a campanha, a gente escuta, isso é patológico. Isso, esse pensamento é porque você já está numa situação patológica. E posso te ajudar? Tu não quer falar com o médico, não, eu vou contigo. Sabe, nunca dizer, cara, isso é... O que é que a maioria das pessoas falam? Deixa de besteira, menina, né? E eu acho que a atenção é entender antes de dar conselho. Não faz isso não, vai para a igreja. Ninguém sabe o que esse cara está passando, se essa menina foi violentada, sofreu abuso. Ou eu tinha um paciente, Tiago, que eu não deixei de acompanhá-lo, mas no tempo que eu acompanhei, ele tinha ideias suicidas, eu tinha um mau medo, a gente dava o telefone do médico. O paciente está pensando, gente, dá o telefone, de qualquer coisa, liga para mim, né? Liga para 188. Tu está com quem em casa? Se estiver agoniada, manda a pessoa ligar para a gente. A gente tem que ter esse acordo. A gente faz um acordo no consultório, sabe? O começo do tratamento não vai ser bom. Faz um acordo aqui, que a gente vai junto. E que se der uma liga para mim. Tá entendendo? Então tem todo esse tipo de conduta. Mas eu acho que o principal é a gente entender. Esse paciente meu, ele tentava suicídio porque era calvo. Para ele era o pior. Não se sentia bem não tinha autoestima com a sua estética. Calvo, sabe? Coisa que para outras pessoas a estética não tem tanto valor.
né, para uma pessoa, para alguém que o pai abandonou, né, de repente fica pensando nisso com a ideia de menos-valia, eu não sou boa, meu pai não me quis, né, e isso vai martelando em todas as situações da vida. Quando eu não estou bem, eu entendo pior, eu vou reagir pior, eu não me comunico tão bem, né? Eu costumo dar um exemplo assim, imagina eu viesse aqui para a gente falar Setembro Amarelo, se eu soubesse que a Receita Federal achou um erro no meu imposto de renda, eu estava devendo uma fortuna. Como é que eu ia dar essa entrevista? Mas vamos lá, eu cheguei em casa e minha mulher tinha comprado um carrão para mim, dizendo que sou o melhor marido, juntei dinheiro a vida toda para dar esse presente. Como é que eu ia dar a entrevista? Sabe? Então, assim, a pessoa que está no estado emocional muito ruim por qualquer questão, qualquer outra situação negativa, para ela tem um peso diferente. Isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quer dizer, apesar de não ter uma causa, e outra, tem muito suicídio que não tem transtorno, nenhum sofrimento. É uma situação em si, uma traição. Algo que dá um gatilho, como a gente costuma falar. Uma situação, um sofrimento que a pessoa não tem. Mas ainda é isso que a gente precisa, assim, debater, conversar, porque ainda é uma entidade, uma entidade que ainda precisa de muito entendimento. Né? O senhor falou aí a questão dessa parceria de família acompanhando o paciente, essa confiança do paciente com o médico, mas de forma geral, como nós, né, como sociedade, ou eu tendo um amigo ou alguém na minha família, como nós podemos ajudar pessoas próximas que podem apresentar esse comportamento? O senhor falou da questão do conselho, que muitas vezes o conselho talvez não ajude, mas de que forma a gente pode? Se colocando à disposição e principalmente fazendo com que ela entenda que eu não sou treinado para isso. Eu sou seu amigo, eu sou seu irmão, eu estou contigo, eu entendo. Quer dizer, eu respeito, eu não consigo entender porque a pessoa, mas eu respeito porque tu está na situação. O que é que a gente vai fazer, irmão? O que é que a gente pode fazer? Vamos no posto de saúde falar com o doutor lá, enfermeiro. Vamos na psicóloga ali no Santa Ramos, né? Vamos na UPA Dia. Ou, cara, tu já foi no psicólogo, no psiquiatra, né? O que é que a gente pode te ajudar? Se coloca à disposição. De forma geral. Empatia. Respeitar que a pessoa, ninguém está falando para ninguém, que mesmo a pessoa que quando diz assim, não, isso é uma pessoa que tem uma personalidade histriônica, gosta de... mesmo a pessoa que está falando sem intenção, está entendendo? Se está falando é porque não está bem. Já começa daí. Né? E aí fica, quando eu te falo, eu fiz uma entrevista sem ser médico, falo, mas o cara me perguntou sobre psicopata. Ele perguntou, você já pegou algum casinho no consultório? Eu disse, não, porque o psicopata ele é o rei da empatia, ele seduz. A gente sabe que o cara é psicopata quando a polícia prende e ele vai estudar, né? Assim, a grande maioria dos suicídios. Né? A gente sabe que a pessoa era um potencial suicídio, quando depois que acontece, porque ele nunca falou para ninguém. Né? Ele disfarçou muito bem, mas ele tinha um sofrimento. E se a gente soubesse ele externar, se coloca à disposição. Né? E procura, aí tem várias abordagens. Tem abordagem psicológica, porque o psicólogo e o psiquiatra andam juntos, Tiago, mas são duas faculdades, profissões e abordagens diferentes. Então procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura um médico, um enfermeiro, né? Um serviço de saúde, que você vai ser direcionado. Né? E se você... assim, não está com vergonha, acha que isso que está causando sofrimento, você não vai conseguir, chama um amigo, chama sua mãe, chama seu irmão e vai lá. Né? Todo mundo tem problema, difícil é resolver sozinho. Isso é verdade. Pois bem, hoje nós estamos recebendo aqui o psiquiatra Dr. Fernando Albuquerque para a gente falar sobre a importância da prevenção do suicídio. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos.
a maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso Saúde em Evidência, falando sobre a prevenção ao suicídio. Então, doutor Fernando, eu quero começar já com uma provocação nesse segundo bloco. No Brasil, o suicídio é uma questão de saúde pública. Por que as pessoas evitam tanto falar sobre esse assunto se é de saúde pública? Porque, primeiro, existe uma questão, um tabu antigo religioso, né? Por exemplo, o espírita acha que na crença dele o suicida vai para o vale do suicida e precisa aprender uma coisa lá para poder reencarnar, né? É o pecado mortal na Igreja Católica, né? É a vergonha da família, porque muita gente entende como uma fraqueza. E se você ampliar esse entendimento, pode ser um momento de uma força, não entende? São esses tabus. Por exemplo, a imprensa passou um tempo, né, que não podia noticiar o nome de pessoas que se suicidavam, achava-se antiético. Eu também acho, mas assim como falar o nome da pessoa que morreu no acidente de ônibus, né? Então, tudo isso faz com que crie-se esse campo de força em torno do suicídio, que foi em jovens de 21 a 29 anos, em 2021, foi a segunda causa de morte no mundo. Muito alto. São, em média, essa estatística que eu vou te dar, são 800 mil pessoas, isso é a estatística de 2019, que cometem suicídio notificado, né? Porque tem uns casos que não são notificados, isso, né? Por ano. No Brasil, 14 mil. A estatística é 40 pessoas por dia no Brasil cometem suicídio. Todo dia. Muito Absurdo. alto. Eu tenho, Tiago, o irmão da minha mãe cometeu suicídio. Tamanho um abalo na família. Eu tinha 1 ano. Eu não entendo muita história, também não fiz questão de entender. De pesquisar. Mas parece que ele tinha um casamento conturbado, parece que foi por isso. Cara, minha avó nunca se recuperou disso. Meu avô também. É um abalo muito grande, é um estrago muito grande. Talvez por isso e tudo isso na cabeça, por essa tragédia que abala tantas pessoas. O melhor amigo fica com o sentimento de culpa que não entendeu, que não ajudou, né? A família, essa devastação que o suicídio causa, talvez também influencie muito aí na questão de ser tabu, de não falar, sabe, de ter vergonha, sabe, eu acho, cara, dizer quanto eu acho que até a pessoa que está pensando nisso
entender que quanto é destrutivo para outras pessoas que não estão nesse teu sofrimento, sabe? Que tu não está pensando nessa hora do impulso, ele não sei se pensou não, sabe? Mas quanto é devastador. E aí, além de todas as crenças que vêm, né, de muito tempo, acho que também o estrago final é causa do tabu também. Né? O senhor chamou a atenção para o caso de suicídios entre jovens, né, que, por sinal, né, tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. No Brasil, o suicídio é considerado a quarta causa mais comum de morte entre os jovens. Isso. Como os pais podem ajudar os seus filhos, adolescentes e jovens, nessa situação? Percebendo, conversando, percebendo o sofrimento. Não é porque, vê, se a gente, é difícil de perceber que uma pessoa está ali, um adulto avalia uma criança. Quando você falou isso, se eu não me engano, esse dado é de 2020 a 2021, de adolescentes e adultos jovens de, se eu não me engano, acho que é de 10 a 19 anos, nesses 2 anos que eu te falei, aumentou 40% dos casos, né? Como é a mesma situação sendo que intrafamiliar. Começa assim, dando exemplo, né? Porque uma família desajustada talvez seja a causa do sofrimento da criança, né? Dando exemplo. Em segundo, às vezes é outro sofrimento que a mãe não vai saber, percebendo se o menino não está mais com tanta vontade de brincar, se o menino fica muito no quarto, se ele mudou os hábitos, né? Percebendo alterações comportamentais, né? E tanto assim, como a gente fala muito de depressão, porque a depressão maior é o transtorno que causa mais, que leva mais ao suicídio, mas esquizofrenia também, a pessoa não aguenta aquele sofrimento de ver que tem pessoa tranquila, ele tem que tomar remédio, escutando uma voz dizendo que ele é Jesus Cristo reencarnado. Sabe como é aquele negócio? Então, esse sofrimento também, o transtorno bipolar, porque a pessoa alterna, fica 3 meses falando, gastando os tubos, falando pornografia, isso nos casos graves, né? Mas falando muito sexual, fala alto, não dorme, não tem necessidade. Depois ela vira para passar 6 meses deprimidíssima, se culpando, se lembrando daquilo que fez algumas vezes, né? E aí daqui a pouco no outro ano, pá, vira de novo. A pessoa não aguenta esse sofrimento todo, vai embora daqui, né? Assim como outras situações. Às vezes, sei lá, um menino que foi abusado e ele acha que o pai souber disso vai matar, é um sofrimento tão grande, então não foi nem um transtorno, foi um trauma ali, pontual, imediato. Quer dizer, não tem, sabe, Tiago, não tem é observar, falar, perguntar. Ô, meu filho, você está tão triste, semana passada você falou assim, eu queria mesmo era assumir. Você falou isso por quê? Está pensando em se matar? Sim. Foi que houve? Só aumenta aqui, né? Posso lhe ajudar. Mas se disser, olha, você falou que ia se matar. Tá entendendo? Você tem que ir para a igreja e levar cinto nessas costas, tá podendo falar uma bobagem dessa. Lascou aí. Sabe como é? Mas a sociedade, eu acho que a gente tem que estar falando isso. Eu acho que é uma maneira de ajudar. Se você for entrar na internet, tem várias maneiras de prevenção. A maneira é respeitar o sofrimento da pessoa, seja ele qual for. Ninguém fala que vai morrer porque quer se amostrar, porque acha isso bonito. Não tem. Ninguém começa a ver um depressivo, ninguém começa a não cortar o cabelo, andar feio, irritado, porque quer, porque acha esse jeitão bonito. Não é, sabe? Eu acho que é observar mudanças de comportamento, mas primordialmente oferecer seu tempo, sua disponibilidade, seu amor. Eu acho que isso faz com que a gente consiga prevenir. E falar, perguntar. Eu pergunto no meu consultório assim, e suicídio? Tu já pensou em morrer? Tu estás falando aí tanto em fugir, da vontade de sumir, tu pensa em morrer? Penso ou não penso, ou gaguejou, vamos mudar de assunto, daqui a pouco eu pergunto de novo, diretamente. Penso, doutor, tu planeja, alguma vez tu já pensou como tu vai fazer? Tu já pensou assim, tal dia, sexta-feira agora eu vou me matar, vai ser assim quando fulano sair de casa? Claramente. Então, mas também não vamos banalizar. Alguém que está em muito sofrimento, alteração de comportamento, pergunta. A pessoa que deu essa dica, pergunta, né? Mas o cara está tendo crise de ansiedade porque entrou na faculdade agora. Meu Deus, já pensou isso? Não, vamos, né? Você está muito assim, o mundo moderno, né? Mas é perguntando, falando claramente sobre o suicídio. Doutor Fernando, o senhor falou aí, deu algum destaque para alguns distúrbios, né, que podem levar
a potencialização da pessoa que aí querer o suicídio, né? O autoextermínio, como a gente fala. Todo depressivo, toda pessoa que passa por uma depressão, ou esteja numa crise profunda de ansiedade, ele é um potencial suicida? Sim, é um potencial suicídio. É um fator de risco. Transtorno mental, principalmente depressão. É um fator de risco, mas não determina. A minha pergunta, um caso grave sim, mas é um fator de risco, mas é um contexto, sabe, Tiago? Para às vezes você não... Eu pergunto claramente, mas eu ganho empatia do doente antes, eu falo, mas são transtornos mentais, uso de droga, algumas situações que são comuns em homens, que é homem quando se aposenta, homem quando fale, entendeu? Ou quando é demitido. Acontece muito antes da pessoa desenvolver de repente. Mulher geralmente é mais relacionado os contextos quando é familiar, é quando se separa, quando fica viúva, né? Que às vezes acontece, traição. Mas os transtornos, de forma geral, qualquer transtorno. Eu digo qualquer porque o que determina não é o transtorno, é o sofrimento que ele causa. É o sofrimento. Isso. Muito interessante. Me diga uma coisa, doutor. O senhor falou aí sobre a questão de álcool e droga. Uma pessoa que abusa do álcool e da droga, em algum determinado momento, isso pode ser também um gatilho para o Outro fator de suicídio? risco. E é como se fosse falando um advogado, como é que o advogado fala? É um agravante. Um agravante. Eu vou ficar sob um efeito psicotrópico, não vou pensar como eu, às vezes eu vou aflorar mais a emoção, e aí é um catalisador, né? O álcool e a droga. E o álcool e a droga é um potencializador no sentido do vício. Sim. Do vício de eu ficar viciado e ali a vida que eu vou ter, a cabeça que eu vou ter em relação a isso. Mas ao uso agudo, agora eu beber hoje é um catalisador, aumenta muito as possibilidades, né? Álcool não combina com amargura, nem com tristeza, né? Álcool é para comemorar, estou no show com os amigos, eu passei no vestibular, eu consegui atingir aquele objetivo, eu estou viajando, agora estou mal. Vai pegar o celular, Tiago, vai escrever uma bobagem, né? Vai brigar com o outro, vai dizer uma verdade. Álcool não combina com amargura. Com angústia. Com angústia. Outro dado que eu vi hoje fazendo a pesquisa para a gente conversar foi um aumento do número de suicídios entre pessoas da terceira idade. Também. Entre idosos, né, que já estão aí no final da vida, né? Como é que o senhor avalia isso? Já chegou a algum caso, por exemplo, o senhor já acompanhou casos de idosos que pensam em um suicídio porque, como o senhor falou, a questão aí, por estarem aposentados ou porque acham que não tem mais validade produtiva para a vida? Porque gostaria que a família visitasse mais e não entende o dia a dia, quando ele casou, que foi assim também na correria, só vai ver vovô domingo. Aí pede, mas mamãe não posso ir agora. Aí se acha preterido da família, minha família abandonou. É a própria limitação física do idoso de não conseguir enxergar direito, não está escutando bem, locomoção, sabe? A pandemia, muita gente ficou viúvo ou viúva, e isso também, quer queira ou quer não, vai perde o sentido da vida. Vivi a vida toda com a pessoa. O que eu vou fazer agora? Eu não ando direito, não escuto, não trabalho. Meus filhos tudo vivendo a vida, ninguém vai me ver. Eu abandonado aqui. Quer dizer, a terceira idade tem isso. A pandemia, eu acho que afetou muito a terceira idade. Houve muito isso. Percebeu-se também durante a pandemia também um aumento também, justamente dessa questão do suicídio na pandemia devido à questão da solidão, do isolamento, da privação que as pessoas tiveram. Houve muito. Pessoas que já tinham um transtorno e pessoas que, por exemplo, colocou um restaurante e gastou dinheiro da vida e quebrou. E o prejuízo... E nem conseguiu abrir. Cara. Teve gente assim, cara. Eu trabalho no UTI, aqui em Arco Verde. Para mim, eu sou um cara desenroladíssimo, cara, sabe? As pessoas me perguntam assim, Fernando, você só escuta história ruim todo dia, todo tempo. Você não leva para casa, não? Eu digo, cara, eu também tenho uma história ruim, aquela é dos outros, que eu vou tentar ajudá-lo, né? Eu tenho muito disso, óbvio, você sensibiliza. Mas eu sou muito desenrolado. Na pandemia, eu fiquei, cara, foi difícil o trabalho em UTI, dei plantão lá do primeiro dia da UTI até o último. Foi difícil de a gente cair no choro,
E eu todo dia chorando no Jornal Nacional. Para mim, que estava lá me sentindo heróizão. Imagina, teve gente aqui que perdeu o pai, 2 irmãos, o irmão, o meu irmão, uma tragédia. Morreu o vizinho da minha casa, morreu todo mundo. A gente diz que morreu 100 e quantas pessoas? Mais de próximo, 150, por aí, quase, né? por aí, isso. Mas a Sexta Geres é responsável por 13 municípios, são aproximadamente 500 mil pessoas. Onde é que vinham? Onde é que dava a estadual? Entendeu? Profissional de saúde, cara, teve caso na pandemia, profissional de saúde, que não aguentou a pressão. Entendeu? Então, difícil, foi difícil, está difícil. O mundo moderno está difícil, sabe? A falta de tempo. As pessoas acompanharem esse ritmo que o mundo tem acelerado com a modernidade, com a tecnologia. Mas a gente está na transição, o povo ainda meio sem entender a facilidade de se divulgar uma notícia e ao mesmo tempo o seu perfil, o seu trabalho, a sua relação com o seu familiar, o seu amigo, o grupo do colégio do primário, porque eu tenho 47 anos, cara, a galera se fala, né, assim, mas parece que é um medo de um julgamento, porque são vários contextos de amigo, né? Eu tenho um amigo da igreja, eu tenho um amigo lá do prédio, eu tenho um amigo do trabalho, eu tenho um amigo, e você fica, sabe, qualquer comentário você dá uma valorização, pô, aquele cara pensa diferente de mim, meu amigo da igreja ali, sabe como é? Então, essa cobrança, assim, esse medo do julgamento, esse robotização, a gente está sem tempo, cara. A insônia já vem porque eu me preocupo tanto que na cama eu já me preocupo que meu dia amanhã vai ser difícil, sabe? Quer dizer, o mundo moderno tem contribuído muito com isso. E eu te disse aqui, e tu estava lendo aqui comigo, a gente está falando de estatística de 2019, a gente está em 2023. 2023. Aí tu falou de tecnologia, a tecnologia, vê como a gente está tanto na transição, não consegue dar os métodos da estatística de 2022. Vê como são as coisas. A gente não consegue acompanhar o ritmo. É difícil. Olha, droga, eu acho, a gente entende, a gente sabe em média quanto uma pessoa bebe para ter cirrose, a gente entende a lesão que ela causa no fígado, a gente entende o câncer que ela causa, a gente é muito estudado. Ninguém sabe de nada, fica falando cientista aí, mas não tem estudo, não tem nada apenas liberado. Está começando a vir estudo agora da Europa, dos Estados Unidos, onde é liberado. Como é que a gente entende qual mal faz para a saúde da pessoa se não tem nenhum dado, sabe, científico sobre isso? Então, assim, eu acho que o mundo moderno, a gente está em um momento de transição de muita tecnologia. Eu estava brincando, quando foi essa semana eu falando, quando chegou o celular. Meu pai teve a sorte, foi sortear logo nas primeiras linhas da Tel, aí comprou um Motorola daquele. Isso tem, vê, 25 anos, 30 anos atrás, eu cheguei de férias da faculdade e meu pai disse, sai com o celular, meu filho, porque qualquer coisa você liga para casa. Aí eu saí, todo me amostrando, deu uma tremida, uma vibrada, que eu tomei um susto. Aí a menina, passei vergonha, a menina não paquerou mais comigo. Veio, nem celular, não tinha nem celular, cara. O celular hoje é GPS, tem, sabe, é sua agenda, é sabe como é? Então, a gente vai ser rápido, mas eu acho que ainda tem muita treta. Essa tecnologia, essa virada. O Japão, Tiago, eu tenho certeza, o Japão tem muito idoso. Está faltando mão de obra. Quer que os caras investem? Robô. Acho que a humanidade vai chegar lá quando usar do robô, da inteligência artificial, para a gente trabalhar 4 horas por dia, em vez de 8. Para a gente ir para a natureza, para a gente poder dar tempo a quem está sofrendo, para a gente, mas nesse mundo, até para ajudar o mundo, está difícil. Muito bem. Nós estamos conversando com o Dr. Fernando Albuquerque, psiquiatra, falando sobre a prevenção ao suicídio. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso terceiro bloco. A gente aproveita para agradecer aos nossos apoiadores, a Unitelemedicina, o Memorial Onco, a Líder Empresarial e as lojas Eridade. A gente volta já. Unitelemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês.
Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso terceiro bloco do nosso Saúde em Evidência, agradecendo, claro, a sua audiência. Lembrando que, além de assistir ao nosso programa aqui na TV Nova, você também tem a oportunidade de assistir a esse programa que é reprisado nas redes sociais da TV LW. Hoje eu estou recebendo aqui o psiquiatra Dr. Fernando para a gente falar sobre o Setembro Amarelo. E nesse bloco, eu gostaria de voltar a uma questão que a gente falou lá no primeiro bloco, doutor, que era em relação às pessoas que chamam a atenção, né? As pessoas que falam em suicídio só o fazem para chamar a atenção e não pretendem, de fato, terminar com suas vidas, ou de fato, quando elas falam, é porque realmente elas têm uma intenção. Pode ser um blefe. Falar em suicídio, abre o olho. Muita gente fala para chamar atenção. Mas há um dado aí também. Sim. Eu chamo a atenção e tomo 20 comprimidos. E na próxima vez eu chamo a atenção e tomo 30. Mas ninguém me deu atenção devida. Na outra eu tomo 50 e o cara pode errar a mão, Thiago. Tem isso também. Mas costumo dizer que a pessoa que está chamando a atenção com tentativa de suicídio é porque há risco dela. Eu acho em que algum tem que momento ser ela vai encarado conseguir. assim. Eu acho que a gente nunca deve encarar, tá chamando a atenção. Né? Às vezes, se a gente se equivocar nessa interpretação, a gente pode perder uma pessoa. Então, eu acho que a gente não tem que pensar dessa maneira. Pode estar chamando a atenção, mas é claro que existe, sabe? Mas isso fica para o profissional entender, orientar a família, né? Mas nunca a gente interprete como está chamando a atenção. Nos outros blocos, a gente falou muito sobre a questão de comportamento, e aí eu quero entrar mais profundo nessa questão do comportamento, que seria a mudança brusca e negativa de comportamento de uma pessoa, ou mesmo quando ela não tem depressão, ou pode ter depressão também. Isso pode provocar uma atitude suicida? Essa mudança? Eu acho que a mudança é o sinal. Porque, por exemplo, eu estou devendo aos tubos os agiotas, minha mulher não sabe, meus irmãos não sabem, meus familiares não sabem, eu não estou dormindo mais de noite. Fico no celular. Tem 2 semanas que meu marido está assim, no celular de noite. Não. É uma mudança.
por uma situação pontual. Ou esse menino está estranho, ele não toma banho, ele está falando umas coisas altamente estranhas. Estou perguntando, ele deixa a mãe. Pode ser esquizofrenia, né? Esse menino, ele agora só anda irritado. Não, doutor, ele nem está chorando, nem está no quarto, mas ele só anda irritado. Ele não dorme direito. Ele não está fazendo aquelas atividades que davam prazer a ele. São essas mudanças de comportamento, seja ela qual for, porque quando a gente for dizer talvez uma mudança de comportamento não demonstre um transtorno, mas demonstre um sofrimento pontual, uma situação que aconteceu que está causando muito sofrimento. Então, a mudança, seja ela qual for perceptível, conversa. Pergunta, está sofrendo? Eu estou com medo, estou te achando estranho, eu sou teu amigo, sabe? Queres conversar? Não quero, entendo, mas estou contigo aqui. Queres me ajudar a procurar alguém, um profissional? Tem no site da ABP, tem lá uma aba que é o Setembro Amarelo, chama Campanhas do Setembro Amarelo. Tem uma cartilha para a imprensa, tem uma cartilha para familiar, tem uma cartilha para profissionais de saúde de maneira geral. Mas é uma cartilha muito técnica, Tiago, que é o que a gente está falando no sentido de que acolha, não dê conselho. Se coloque disponível. Mas é bom, é uma informação, é abp.org.br, né? A gente tem o Valores pela Vida que está lá à disposição, não é 24 horas, no site tem, dizendo, mas por chat, por e-mail. E lá não é um psiquiatra, nem um psicólogo, lá é um voluntário que está doando um tempo para lhe escutar. Talvez a pessoa já parou por isso, já passou por isso, né? E está ali para lhe escutar, para dizer, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, sob total sigilo. Está no seu quarto, no WhatsApp, não precisa nem falar para ninguém ouvir. Abre o coração, pergunta, cara, eu estou pensando nisso, mas estranho que pareça, né? Eu acho que a gente tem que dar o conselho à pessoa que está em sofrimento aí, dizendo, né, procure uma ajuda e não tente resolver as coisas sozinho, porque eu acho que eu acho que resolver coisas sozinho é um pouco até de inteligência, porque vamos lá, Tiago, faz um copo desse e traz para mim, tu sozinho, não pergunta a ninguém. Bicho, vai ser uns 20 anos para tu fazer um copo desse, sozinho, sem saber que ninguém nunca viu para fazer. Agora, Tiago, o teu tarefa é fazer um copo desse. Tu vai ligar, vê logo a marca, ligar para a fábrica. Como é que faz esse copo, cara? O cara vai dizer, já a gente compra o vidro na China, a gente nem faz, a gente comprou uma máquina que só bota no computador, o desenho aperta, sai o copo. Aí tu vai comprar uma máquina para o copo. Eu acho que sozinho, sabe, é perda de tempo, sabe? Você tentar resolver sozinho. Tem coisa que a imaginação vai escrever um livro, aí eu quero imaginar aquilo, mas tentar resolver uma problemática sozinho, no mínimo vai demorar mais do que eu pedir ajuda, né? Quer dizer, então acho que é isso, se colocar à disposição e ver na mudança do comportamento, quando você perceber, isso, pergunta, se coloca à disposição, te ajuda, posso te ajudar aí, estou contigo, quero ajeitar a cabecinha aqui, só para ficar coçando tua cabeça aqui. Relaxa um pouquinho, sentir, né, acolhido. Acho que... Acolhimento e empatia. O senhor falou aí no começo, e aí eu quero também agora nesse terceiro bloco detalhar mais, que são a questão dos transtornos ou distúrbios que podem levar, potencializar isso. O senhor falou aí sobre depressão, sobre ansiedade, bipolaridade e esquizofrenia. Seriam... Em ordem, eu acho que ansiedade não entra não, mas em ordem, depressão disparado, esquizofrenia, transtorno bipolar, do humor. Essas três são as que representam 85% de todos os outros transtornos. De todos os transtornos. Aí tem outros que são menores, que aí entra ansiedade, entra estresse pós-traumático, né? Transtorno de toque, não aguento. O toque é muito difícil, cara. Lidar com toque. O próprio paciente e para o médico também. Eu acho que é um transtorno difícil de tratar, demora da resposta, precisa de um apoio psicológico grande também. E o toque, eu entendo que eu não preciso fazer aquilo. Eu tenho completa noção. Eu não consigo. Entendo. Tu deitou na cama e tu diz assim, ora bolas, eu já fui verificar aquela porta, está fechada 18 vezes, eu já vi. A última vez eu fiz assim, não toquei mais na chave, eu sei que está fechada. Ai, vai.
E o marido fala o quê? Tá doida, mulher? E esse é um toque de verificação, mas tem outros vários toques. Eu tenho um paciente com um toque insertando, ele morava perto do hospital. E o dele é de contaminação. A obsessão, a compulsão dele, os pensamentos e o comportamento. Ele faz assim, toda vez que a ambulância apita, passando perto da casa dele, a sirene, ele entra no banheiro, toma um banho de 1 hora e 40 minutos. Nossa. Sendo que ele mora aqui a 3 quadras do hospital. Ele passa praticamente o dia se lavando. Pesado. Mas já sei, doutor, o senhor já me disse que não vai me contaminar, mas eu sinto aqui, eu dou um nível pesadíssimo. E aí não aguento um sofrimento desse muito tempo. Eu já fui para 5 metros, não resolvi, sabe? Ou foi para um sono, teve experiência boa, ou não aguenta. Mas vamos lá, é isso que é o danado. Por mais que alguém existe, entre aspas, sobrevivente, né? Que cometeu um suicídio e eu tenho pacientes assim. Esses pacientes não se abrem tanto e é difícil a gente acessar. Por isso que é tão difícil. Vou dar um exemplo. O meu tio era capitão do exército. Vivia com uma gandaia, uma pessoa altamente gente boa. Ninguém aí, no final, perceberam que ele estava com problema no casamento, mas ninguém nunca imaginou. Sei lá, o sofrimento que esse cara... Qual foi o processo que deu na cabeça dele, sabe o que passou naquele momento? Naquele momento. É muito complicado. Eu acho que por exemplo, a campanha do setembro são para essas iniciativas. Também é bom dizer que seja pessoa privada, seja governo, seja qualquer cidadão ou pessoa física ou jurídica, se você tem uma palestra, se você for fazer uma corrida em setembro, para a gente lembrar do Setembro Amarelo, a gente vai dar a fitinha, a gente vai fazer uma palestra, dar um folheto. Pode entrar, tem lá no site da BP como você deve proceder para que tenha o apoio da BP, do Conselho Federal, e ser divulgada, e ter apoio, material de divulgação, sabe? É importante todo mês, mas eu te faço um desafio. Você que tem essa empatia toda e que está o tempo todo aí na tela da gente, de vez em quando, se em setembro, dê um toque assim, uma frase bonita para dizer assim, se você está pensando em tirar a vida... Porque eu acho que não deveria ser só no mês de setembro, tem que ser todos os dias, né? Às vezes, Tiago, uma pessoa que viu no teu olho, assim, sabe, se importar com alguém, tira aquele negócio da cabeça, sabe? Eu acho que a gente tem que estar falando muito mais, sabe? Prevenir as famílias. Se a gente está falando, me perguntando, dando ênfase, quais são os transtornos, pô? Os 3 bipolares, esquizofrenia, depressão, tu tem um paciente desse em casa, quando for na consulta, de vez de ficar doido, pro cabo aí se embora logo, dormir, para fazer as coisas, dar um remédio nele, não sei o quê. Pergunta ao doutor, escuta o que o doutor tem para dizer, que lá na frente esse paciente pode ser, pode ser um potencial mais ainda de cometer suicídio. E eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas o desafio se você de vez em quando falar isso sem ser o mesmo, eu garanto que alguém vai falar no particular na sua rede, você salvou minha vida. Muito bem. Esse é o nosso Saúde em Evidência. A gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para o nosso último bloco com as últimas perguntas para o nosso convidado. É rapidinho. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar.
tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso último bloco do nosso Saúde em Evidência dessa semana, falando sobre o Setembro Amarelo, esta campanha que acontece nacional, mas também é mundial, para chamar a atenção da sociedade toda para a prevenção ao suicídio. E aí, nesse último bloco, eu gostaria, doutor Fernando, de perguntar ao senhor, no hospital, qual o procedimento numa unidade de saúde quando é identificado que o paciente ou o usuário ele tentou suicídio? Difícil, complicado. Mas a indicação de internar, ou você tem uma rede de apoio para tomar as medidas de prevenção, ou se interna o paciente. Mas o paciente não quer viver, não tem prazer em nada, altamente sem esperança. A autoestima lá embaixo, vai ficar no hospital, numa cama, 20 dias. Difícil. Ele é atendido numa emergência clínica, certo? Hoje em dia, a gente que é psiquiatra, a gente não concorda tanto. A gente concorda com o fechamento dos manicômios. E não com o fechamento, com a remodelação, né? Agora acabou o manicômio, vai acabar o manicômio judiciário. É uma problemática. Minha mulher falou grosseiramente, não é quem é doente, não é preso. Não, psicopata está preso, tem que ser preso. Eu sou esquizofrênico, mas eu não sou preso, eu não tinha discernimento, mas eu vou ser afastado da sociedade até eu ter alta, até eu ter capacidade de voltar. Quer dizer, não é bem assim, mas acabaram os manicômios. E, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente ainda está no final desse processo, montou os CAPs, que na minha opinião não funcionam tão bem, na opinião de outros profissionais também, os psiquiatras. E para você ter uma ideia, em Pernambuco, se o seu vizinho surtar, Thiago, às 10 horas da noite, ou ele vai levar uma injeção no hospital e sair da agitação, ou ele vai ser encaminhado para a emergência psiquiátrica do estado. Quantas tem? Acho que no momento nenhuma. Só tem uma. Polícia Pernambucana, Tamarineira. A famosa Tamarineira que a gente Exatamente. conhece. Entendeu? Que hoje não é mais aquela instituição, já teve 5 mil pacientes. Já teve época de ter 5 mil pessoas dentro apostadas. Mas teve gente que ganhou dinheiro com isso. Tinha diretor médico. Como é que fecha e ninguém é responsabilizado por isso? Porque a gente está pagando a ditadura que torturou e matou gente, está sendo reembolsada. E o paciente agora está morando numa casa terapêutica, como é residência terapêutica, ganhando salário, saindo do negócio, e não vai ser indenizado, irmão. Sabe, a gente não concorda muito, mas vamos voltar à sua pergunta para não me perder. Como funciona? Nesse processo, determinou-se o SUS de entendimento do Ministério da Saúde que o internamento do paciente psiquiátrico, agora que está fechando os manicômios, se dá em hospital geral. Então, Arco Verde tem 8 leitos psiquiátricos.
certo? Mas aí a gente precisa entender, o paciente entra pela enfermagem, certo? É pela emergência. Um ambiente de emergência é um médico altamente estressado que já cuidou de Um pessoas ambiente crítico, né? crítico, de urgências mesmo, de cansado. E não, às vezes não é porque o profissional, a gente só quer culpar. Esse cara é médico, tá falando com outro assim, que tá tentando suicídio. São contextos, sabe? É difícil para um médico que está numa emergência ter essa sensibilidade toda, a pessoa gritando parada ali na sala vermelha, sabe? O outro gritando de dor ali. Quer dizer, uma intercorrência na enfermaria. Esse contexto é que não funciona. Mas no regional aqui, eu falei isso de forma geral, tem uma equipe boa, porque tem 2 psicólogas na porta. Os médicos, de maneira geral, aqui são atenciosos, eu acho que se tiver algum que não é, eu acho que é exceção. Mas essa equipe, Janibete, que é a enfermeira, essa equipe, as meninas da psicologia, consegue ter essa sensibilidade aqui no regional de acolher o doente psiquiátrico para internar e fazer o convencimento, que a maioria das vezes o paciente não quer. E se o paciente não quiser, ele só fica com ordem judicial no internamento, que se chama compulsório e que isso não se faz em hospital geral, é hospital psiquiátrico. Só quem pode determinar é o médico e o juiz. Mas corriqueiramente é só com autorização judicial que funciona. Então ele é admitido aqui e internado aqui até melhorar da fase mais aguda, da fase mais de urgência. E é encaminhado para um serviço de saúde. Aí eu vai para o CAPS, se for paciente de CAPS, eu atendo aqui no Santa Ramos, da prefeitura, ou vai para o ambulatório e segue o tratamento. Mas às vezes não tem o psiquiatra de plantão, às vezes o clínico já fez 3 vezes a medicação, já se esperava ter um resultado, e aí ele não vai dizer, eu não sou especialista nisso, eu preciso de um parecer de alguém, aí ele vai ter que mandar para Recife. Então, em alguns casos, vai. Mas, de maneira geral, está funcionando assim, leito aqui de internamento. Eu estou em surto psicótico, jogando coisa, com risco de matar alguém ou alguém me matar, vindo coisa. Esse paciente vai ser internado no regional, vai tomar medicação injetável. Ele, com uns 3 dias, vai sair do surto, da fase mais da agitação. Geralmente, 10, 15 dias, a pessoa consegue controlar o surto, ou consegue dar uma melhorada tão grande e encaminha o paciente para um serviço de saúde. Da mesma forma, o depressivo, a pessoa de suicídio vai tomando depressivo, demora um pouco fazer. A gente usa algumas vezes estabilizador do humor para não ter o impulso, mas vai ter o apoio psicológico, vai ter, Tiago, o afastamento, às vezes, do ambiente ou da situação estressora. Eu estou no hospital, então não estou naquele lugar que é o que me causa, sabe, da discussão com meu pai, sabe? Então, da minha família não me aceita a minha opção sexual, ou a minha família não aceita a profissão que eu quis ter, né? Às vezes o internamento também tira você daquela situação que lhe estressa, e aí é o que se faz. Na região toda é assim agora, eu acho que já em Caruaru, no Mestre Italino também já tem, eu não sei dizer com certeza. Eu era o médico evolucionista daqui, mas aí eu não estava sem tempo e aí eu tive que sair. E eu não sei quem está agora, mas tem um responsável e tem 8 leitos para entrar. Quando a gente fala sobre a família, é isso que eu quero entrar nesse ponto X agora. Desde o começo da nossa conversa, você sempre falou que é fundamental o olhar da família em relação a isso. E aí a minha pergunta é, e depois, quando infelizmente um ente querido nosso, ele acaba cometendo suicídio, como é que fica o acompanhamento dessa família para administrar essa dor? Tu sabia que Setembro Amarelo é a Ana Júlia do Los Hermanos para o psiquiatra? Ninguém nunca me fez essa pergunta do que pode, cara. Muito obrigado por fazer. É imprescindível que se dê apoio psicológico, médico psiquiátrico a todas as famílias, inclusive os próximos dos amigos. E aquele velho ditado, o que é mais forte depois que passa o luto dos outros, ele arreia. Todo mundo vai sentir isso em algum momento. E quanto antes a gente ou medica ou faz psicoterapia, a gente evita um quadro emocional ou psiquiátrico mais grave, né? A gente trata por menos tempo às vezes. Então é importante, assim que acontece uma tragédia dessa, todos os familiares e os próximos procurarem o apoio psicológico e médico, psiquiátrico, porque é devastador.
Para a gente finalizar, doutor, primeiro agradecer a sua participação aqui conosco hoje. E para a gente finalizar, é a pergunta X, chave dessa questão. Suicídio é preventivo? Pode-se prevenir o suicídio? Pode se prevenir, precisa se entender muito, tem que perguntar. Eu que agradeço a você pela oportunidade de estar falando disso, da gente prestar esse serviço. Tem que se falar no assunto com seriedade, sem graça, minha crença, tua crença, não vem dizer, não, mas deixa disso, porque isso aí é besteira. É besteira para tu, para mim não é, sabe? Então eu acho o pilar desse setembro é a comunicação. Que bom que a gente está começando o mês aqui, divulgando para muita gente com a TVLW e trabalhando, né? Faz parte de... A gente quer ajudar e a gente precisa, em setembro, intensificar isso, né? Obrigado mesmo, viu? É isso aí. Não é só no setembro, tá, gente? Todo mês, todo dia é dia da gente falar, comunicar e prevenir o suicídio, tá certo? A gente volta semana que vem, se Deus quiser, com outro tema dentro ainda do Setembro Amarelo. Até a próxima, se Deus quiser.